Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Isaías capítulo 7, no versículo 14. É um versículo só que nós vamos ler. É um versículo que meu Deus colocou em meu coração. É uma mensagem para trazer para a igreja nessa noite. Aleluia. Você vai manter a sua Bíblia aberta depois que nós lemos, tomando o seu lugar. Que diz assim a santa palavra do Senhor: porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Vamos ler mais uma vez, todos em alta voz. Porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Tome seu assento, glorificando esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Aleluia. Não perca a oportunidade de receber mais de Deus. Aleluia. Quando eu estava em casa orando, pedindo a Deus uma palavra nessa noite, e papai ministrou em meu coração algo muito interessante. Falou em meu coração: meu filho, você vai pregar nessa noite para ministros. Você vai pregar nessa noite para algumas pessoas seletas que eu selecionei para fazer a diferença nessa terra. Mas é só para quem crê. Você não está aqui nessa noite por acaso. O Espírito Santo vai romper algo na sua vida nessa noite. Esse versículo que nós lemos, nós acabamos de ler: porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Quando o profeta Isaías, irmãos, aqui no capítulo 7, estava começando o seu ministério, quando o Senhor tocou em Isaías, logo em seguida Deus chamou Isaías para profetizar para uma nação, para um rei, o rei de Judá, que chamava no versículo 7 do capítulo 1, que é o rei Acais. E o rei Acais, a Bíblia vai nos dizer, você que depois pode acompanhar, ler na sua casa, Deus colocou algo no coração dele: serve a mim em primeiro lugar, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Mas Deus, conhecedor do nosso interior, aleluia, Deus conhecedor do nosso íntimo, assim como Deus sabia do coração do rei Acais, que os seus sentimentos, que as suas emoções estavam voltadas para o pecado, estava voltada para uma decisão errônea, que talvez mudaria a história de uma nação de Israel. O rei Acais estava pronto a se alinhar com o rei da Síria. E Deus levantou, preste atenção, irmãos, que é alimento sólido para você. Eu não vim aqui pregar para meninos, eu vim pregar para ministros. Guarda isso no teu coração. E Deus, sabedor do seu interior, Acais tinha uma decisão a ser tomada: ou segue a voz de Deus, ou toma uma decisão de se alinhar com pessoas não comprometidas com o reino. E diante de uma decisão, diante de um rei misericordioso, Deus levanta um profeta chamado Isaías. Aleluia. E disse para ele: Glória a Deus. não escolha o caminho errado. Oh, Deus. Escolha fazer a vontade de papai. Aleluia. Irmãos, às vezes fazer a vontade de Deus, seguir o que Ele planejou para mim, para a sua vida, é difícil. Porque nós vamos enfrentar leões, nós vamos enfrentar gigantes, até mesmo parentes podem se revoltar contra a sua vida. Quando nós tomamos essa decisão: Senhor, eu te quero, eu quero fazer aquilo que o Senhor preparou para a minha vida, não a minha vontade. Porque Deus, às vezes, irmãos, estava esperando a decisão de um rei. E Deus, nessa noite, Ele espera a sua decisão. Porque Deus tem planos e projetos para a sua vida. Aleluia. Mas planos e projetos de Deus para nossas vidas só é cumprida quando nós abrimos nosso coração dizendo: Senhor, eu quero. Senhor, eis-me aqui esse pequenino. Talvez você vai olhar para dentro de você, como ele olhou para Isaías, e viu um menino, e viu um garoto. Mas a Bíblia diz que Deus não olha para a aparência. Talvez você vai olhar dentro de você e dizer: Senhor, eu não posso.
Eu não posso fazer a tua obra porque eu não sei nem falar. Eu sou tímido. Quantos são os adjetivos que nós colocamos diante de Deus como barreiras? Mas Deus usou um homem de Deus para dizer: escolha o caminho certo. Aleluia. E o rei Acais, sabidamente, pediu a ele, ao profeta, um sinal, que o caminho era esse. Um sinal. E ele disse: porquanto no mesmo dia o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem concederá e dará a luz a um filho, e ele será Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia. Deus estava dizendo para ele: vai pelos meus caminhos, pelo meu caminho, que eu sou contigo. O Emanuel é Deus conosco. Quando nós olhamos para dentro de nós, não olhamos a nossa incapacidade de fazer a obra do Senhor. Quando nós olhamos para dentro de nós, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Irmãos, seguir a verdade é para poucos. Seguir o que Deus preparou para você, porque Deus trabalha individualmente. Deus não trabalha com multidão. Deus trabalha com o seu ministério. Deus quer saber da sua vida individual. Deus quer saber quem é você dentro do seu lar sozinho. Como é que você adora? Deus quer saber no seu interior. Como é que anda o seu íntimo? Será que você dá glória aqui, quando chegar em casa não dá testemunho? Ele é conhecedor, porque Deus tem compromisso com a verdade. E quando ele encontra um homem e uma mulher de Deus compromissado com a verdade, os corações se alinham. Aleluia. O que é ser compromissado com a verdade? É negando o pecado, negando as bandejas. Por isso Deus levantou um profeta: ei, volte para o meu reino, Acais. Volte para as minhas decisões, Acais, porque as suas decisões, se você se alinhar com o rei da Síria, vai gerar revolta, vai gerar sangue, ou seja, tudo vai se perder. É uma escolha. Irmãos, voltando um pouco à Bíblia, no capítulo 6, no versículo 5, a Bíblia vai dizer: quando Deus chamou a Isaías, ele chamou um menino simples, mas que tinha o seu coração voltado para Jesus. Deus não prepara homem e mulher por acaso. Ele prepara homem e mulher de Deus com propósito. Isaías, no capítulo 6, no versículo 5, diz assim: então disse eu: ai de mim, e vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma temaz, e com ela tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós voltamos no capítulo 6 e vemos um homem, quando Deus separou Isaías, quando Deus chamou Isaías, a atitude dele, irmãos, nós temos que ver aqui nessa noite. Ele olhou para dentro de si, como nós acabamos de falar e ler: Senhor, eu tenho meus lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, Senhor, eu não posso fazer a tua obra. Senhor, eu não sou capaz de executar os seus planos. Mas, irmãos, mas algo que me chama muita atenção é a humildade de um profeta, Isaías. Ele se colocou na posição de um adorador. A posição de adorador é: Senhor,
sozinho não posso. Eu não sei falar, não sei pregar, não sei falar do teu amor. Oh, Emanuel. Aleluia. Eu não sei. Isso tocou no coração de Deus. Mas um dos serafins voou a mim, trazendo na mão uma brasa, e com ele tocou na minha boca e disse: eis, e isto tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e a purificado o teu pecado. Olha, irmãos, quando Deus toca, nós vemos aqui duas consequências. Quando nós nos colocamos na mão do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, faça segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Oh, aleluia, Jesus. Duas coisas que me chamou a atenção nesse versículo. Tua iniquidade foi tirada. O anjo de Deus tocou nos seus lábios, a iniquidade dele foi tirada. Segunda, e purificado o teu pecado. Duas coisas, irmãos. Quando o anjo de Deus vem e ativa você e toca, você é purificado, seus pecados são perdoados por um propósito. E Deus começou a trabalhar na vida de Isaías, e foi no capítulo 7 quando ele começou a falar para um rei o que nós acabamos de ler. Quando Deus chama um homem e uma mulher de Deus com um propósito, se prepara que a nuvem da glória de Deus, ela vem e muda a sua história. Aleluia. Como Isaías, talvez você disse nessa noite: Senhor, eu não posso. Senhor, olhando para dentro de mim, eu não posso fazer. Olhando para mim, eu sou incapaz, não sei nem falar. Mas se coloque como a Bíblia nos ensina nessa noite: Senhor, eis-me aqui. Porque hoje, irmãos, nós temos visto Deus chamando homens e mulheres de Deus para fazer a tua obra, com compromisso e com verdade. Deus purifica, a iniquidade é tirada, mas não querem, só querem receber. Verdade. Quantos de nós hoje vemos, irmãos, pessoas só que indo no culto para receber? Não. Uma coisa que o Espírito Santo me ensinou, meu filho: quando nós vamos no culto, você tem que se doar, é diferente. Não venha para receber com tudo que receber. Senhor, eu quero a tua bênção, eu quero a tua bênção, eu quero um emprego, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, irmãos. Venha, saia de casa com o intuito no teu coração: Senhor, eu preciso tocar nas suas vestes. Aleluia. Eu preciso atrair a tua presença com a minha adoração. Aleluia, Deus. Eu preciso de ti. Oh, aleluia, Jesus. Nós precisamos da presença. A presença é tudo que nós temos. Aleluia, irmãos. Jesus. Oh, papai. E eu estou falando nessa noite sobre decisão. Porque também mesmo você que está aqui talvez não esteja entendendo o nível da revelação que Deus tem para você nessa noite. Deus te chamou para se alinhar com o propósito dele, não com o teu. Oh, aleluia. Talvez tudo aquilo que você passou, talvez tudo aquilo, as lutas que você passou até aqui, foi para te alinhar, te enquadrar dentro de um propósito. E quando Deus nos alinha no propósito dele, quando a unção dele vem e é revelada a nós, você terá experiências sobrenaturais Aleluia. com a pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória. O Emanuel, a resposta que Deus deu para o rei Acaz: vai chegar o Emanuel, Aleluia. o nosso Jesus. Aleluia. Ele disse: ei, você não está sozinho. Através de uma virgem vai nascer um que vai te dar vida, que vai te trazer justiça. Aleluia. Através de Jesus, através do nosso Emanuel, ele nos traz vida. Aleluia. E nós vemos hoje, irmãos, muitos crentes vivendo sem vida, sem a presença, porque não conseguem atrair a presença. Oh, Deus, é verdade. Quando Deus deu para Moisés o tabernáculo de Davi, ele estava dando ali o caminho das pedras para nós encontrarmos com a presença. Nós acabamos de ler que quando Deus tocou, quando o anjo tocou em Isaías, o seu pecado foi tirado. Por quê? A Bíblia diz em Isaías 59, porque os nossos pecados fazem separação.
A Bíblia diz em Romanos 3:32 que nós nascemos em pecado, através do pecado de Adão e Eva, porque Deus nos criou com o propósito de andarmos junto com Ele. Quando Deus criou Adão e Eva, ao entardecer da noite, na viração do dia, Deus tinha comunhão com Adão e com Eva. Deus sentava com ele, abraçava ele. Imagina o nível de comunhão, de restauração que Adão tinha, irmãos. Mas através do pecado, houve um rompimento, houve a separação. Mas através do nosso Emanuel, que nos trouxe justiça, Deus trouxe de volta o nosso relacionamento. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, esse relacionamento é rompido porque nós não damos a honra necessária a Ele. Devemos dar a honra a Ele necessária, irmãos. Devemos dar o nosso tudo, o nosso primeiro lugar a Ele. Mas é difícil dar o primeiro lugar. É difícil seguir a voz do Senhor, como nós lemos no Rei Acais. É difícil trilhar os caminhos que Deus tem para mim e para você. É difícil. Mas hoje nós temos a presença do Espírito Santo que nos ajuda. É o nosso Deus conosco. É isso que falta na sua vida, na minha vida. É andarmos em comunhão. O pecado nos separa, mas vida em santidade nos alinha. Aleluia. Andar em santidade não é para qualquer um.